E por que Cargas d'Água? José de Alencar foi, ele que nasceu em Messejana, mas os pais eram do Cariri, porque é que ele foi fazer com que a origem de Iracema seja das tribos Tabajaras, da Ibiapaba, né? Pode fazer sentido aquela história lá. Eu acho lá que tem algo aí, né? Também ainda oculto. Essa coisa do Pascoal Barroso dizer que a história está escondida, né? Essa pré-história do Ceará está negada. Eu acho que tem uma razão aí, né? A voz da história de hoje traz um escritor, professor, editor, produtor cultural, né? Doutor em literatura comparada. E ele é filho da Ibiapaba, que é o nosso tema de hoje. Só que nós vamos fazer o episódio todo costurado com esse livro dele, que ele lançou aqui agora. Vocês aí que me acompanham lá na outra rede já devem ter visto que eu fiz uma crítica. Uma crítica não, um elogio, pelo amor de Deus. O convidado aqui, eu dizendo que eu fiz crítica. Porque é um livro, além de ser uma homenagem à terra dele, é um livro fascinante. Carlos Vasconcelos. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer. Estamos muito felizes, você aqui abrilhantando aqui a Voz da História. Prazer participar do programa Voz da História, que eu acompanho, né? Desde o começo, né? Estar aqui com você nessa conversa. Desde o começo, né? Sim. Que bom. Aproveitar para agradecer também. Obrigado também pela leitura do livro. Eu adoro Adoro a Ibiapaba, assim, eu tenho a serra, né? Eu tenho um fascínio, que eu imagino que é um sentimento, assim, como há muita gente. Mas a grande verdade é que a gente não conhece muito a história. Mesmo o cearense, se ele não for ali da região, ele conhece muito pouco. E esse livro, né? Esse seu livro, ele me parece, por isso que eu falei que é uma homenagem, e o é, né? Sim. Embora você misture, assim, ficção com história. Exato. Com ficção, mas tem muita história, né? Tem uma pesquisa também. Embora eu não me considere um historiador, né? Sou um ficcionista, mas há história também nesse livro, né? Cruzada com a ficção. E realmente é como você falou, Isabel, Ibiapaba é uma região fascinante, né? Historicamente, geograficamente, turisticamente. Tem muitas narrativas ainda, né? A serra ali é impregnada de histórias, mas muita gente não conhece, o cearense não conhece. Aliás, o cearense às vezes pensa que o Ceará é só sertão e mar, né? Sertão e mar. Inclusive o turista, né? O turismo. O turismo lá, não sei se não é da tua área, mas dá pra gente saber. Pessoal de fora ou é mais do Ceará, de outras regiões? Eu acho que muita gente do Ceará, muita gente de fora também. O pessoal procura muito a Ibiapaba. Há pessoas que, inclusive, Isabel, a Ibiapaba tem algo, Tianguá principalmente, das pessoas passarem e resolverem ficar. Ter a oportunidade de passar uns dias, querer ficar na serra, né? Morando. Tem muita gente atualmente de fora que foi passando e ficou. Porque ali é uma passagem, né? Desde o início, a Ibiapaba é uma passagem. Aquele paredão que separa o Ceará do Piauí. E desde o início é realmente uma passagem, é por isso que a Ibiapaba existe, porque existia uma capitania muito importante, Grão-Pará, fundada pelo Marquês de Pombal. Sim. E para chegar a esse local tinha que chegar ao Maranhão também, né? E para passar para o Maranhão, aqui do Ceará, dessa região de cá, tinha que cruzar aquela região que hoje se chama Ibiapaba. Tá. Então, na época, as pessoas tentavam cruzar. Padre Vieira, por exemplo, ele conta isso muito bem. Não sei, muita gente não sabe, mas o Padre Vieira escreveu um livro. Ele morou na Ibiapaba, escreveu um livro. Né? E a relação da missão da Serra de Ibiapaba. Eu mandei buscar esse livro da Almedina, né, portuguesa. Portugal, né? Que ele deixou esse registro. E ele conta, né, que o barco, né, no qual eles vinham, os ventos eram tão fortes que o que andavam durante uns dias, o que navegava, voltava em poucas horas ao ponto original. Meu Deus do céu, originário. Né? E realmente é por isso que se chama ali de Maranhão, né? Que também tem essa coisa do emaranhado das águas, né? Maranhão é emaranhado, né? E o Padre Vieira conta essa história. Então o barco voltava. Então eles resolveram enfrentar a pé mesmo. Ele disse que até de Gatinhos andou. Ele fala isso no livro, né? Imagino. Chegou lá bem... Eu não li o livro não, mas... Chegava bem escorraçado, né? E sofreu muito para subir. E tem uma passagem belíssima do Padre Vieira que ele diz que quando... a Ibiapaba realmente para subir é uma dificuldade muito grande, né? Até de Gatinhos tinha que andar, mas ao subir, ele disse que era uma das visões mais lindas que ele já havia registrado e é como se fosse o próprio céu, né? Você fica acima das nuvens, vê as nuvens assim abaixo. Então ele explica isso muito bem, né? É uma passagem belíssima do livro. Nesse livro, né? Eu até fiz questão de colocar no Terra Talhada para conhecimento também, assim, né? Porque há um capítulo do Terra Talhada que é Padre Vieira. Eu fiz questão de registrar. Padre Vieira, como nós sabemos, é um dos maiores escritores de todos os tempos, né?
do Brasil e de Portugal, né? Porque ele nasceu Fernando em Portugal. Pessoa era bem, né? Era o Fernando Pessoa, o imperador da língua portuguesa. Naquele livro Mensagem há um poema que é Antônio Vieira. Ele diz o imperador da língua portuguesa. Famosíssimo pelo discurso. Ele passou muito tempo aqui. A maioria das pessoas não sabem. Não sabem. Mas ele inclusive, ele foi, 30 anos depois... Padre Pinto e Luiz Figueira foram os primeiros catequizadores, né? O Padre Pinto foi morto ao celebrar uma missa. Sim. Porque haviam os índios que se amigavam ali, né? E outros eram mais rebeldes, né? Os tocarijus que não aceitavam. Então o Padre Pinto, ao celebrar uma missa, ele foi sacrificado ali mesmo, né? Foi flechado, esmagaram a cabeça do padre com uma pedra. Ele chegou depois do padre. Ele chegou 30 anos antes, né? O Padre Vieira foi dar continuidade a essa missão. Porque naquele tempo os holandeses tomavam conta da região e franceses também. Então, o Padre Vieira, católico que era, ele tinha horror, né? Ele dizia que ali era uma Amsterdã de todos os diabos. Então, ele precisava combater uma terra tão linda, um paraíso daquele, era infestado de protestantes, né? Então, ele tinha essa visão. Que interessante. Então, ele foi suceder a essa catequização do Padre Pinto, né, que foi morto. Inclusive, ele como é muito bom nas palavras, né, nesse livro, né, ele registra assim, que o Padre Pinto, ao celebrar a missa, ele foi como o próprio Cristo, né, agiu como o próprio Cristo, porque ao ser morto, ele derramou o próprio sangue e ali deixou o corpo também, né. De tudo ele fazia um pouco, né, a coisa mais glamurosa. E ele fala isso, que ali o Padre Pinto sacrificou e deu o próprio sangue, assim como Jesus também teria dado, né. Os franceses já tinham andado por lá? Sim. Por essa época aí? Sim, Isabel. Inclusive, eu até digo, esse romance não é um romance de tese, mas, de certa forma, ali nas entrelinhas, há uma tese desenvolvida por Parsifal Barroso e também defendida pelo Padre Sadoc, um grande historiador, pesquisador, que a pré-história do Ceará não foi contada. E ele diz, a pré-história do Ceará é a Ibiapaba. Então, essa conversa de que a Ibiapaba nasceu aqui na base do Ceará é uma grande mentira, né? O Ceará nasceu aqui. Ele diz, não, está lá na Ibiapaba, porque não vamos falar dos índios, né, dos nativos, porque essa história é muito mais antiga e são os verdadeiros donos da terra. Sim. Mas o Ceará, dito oficial, né, começou com os franceses na Ibiapaba. Quando o Pero Coelho chegou, aliás, ele foi para Ibiapaba para isso, para derrotar o Adolfo Mabille, que era o capitão francês, e ele já estava lá mancomunados com as Índias, né, já... todos muito amigos, levando o nosso pau-brasil, que eles também tinham esse interesse, né? Então o Pero Coelho foi, tentou a primeira vez, a segunda, a terceira ele conseguiu. E há quem diga que ele precisou matar o último cavalo, né, para dar alimento aos soldados ao subir a serra, porque foi difícil, né? E ele só subiu e só conseguiu porque foi com a ajuda de algumas etnias, né? Umas eram contra, as outras a favor. Os indígenas se davam muito bem com os franceses, mais do que com os portugueses. Assim registra a história, né? Interessante, né? Tu falando aí, eu fico pensando, o Parsifal... Gente, o Parsifal Barroso foi nosso governador, acho que da década de 60, né? Foi. E ele era um intelectual, né? Inclusive tem uma biografia dele que o Neto lançou. Sim. Né? Agora, há uns 2 anos atrás. Eu acho que é o livro Cearense, Isabel, né? Não. Também tem uma biografia. O Cearense é fantástico. Né? É, que ele fala, né? Eu tinha a primeira edição e eu comprei esse livro e encontrei uma cartinha dele dentro. É uma preciosidade. Mesmo, aí depois eu comprei o outro, né? Que eu achei belíssimo, capa dura também. O Cearense foi reeditado? Foi reeditado. Acho que pelo Neto também. Eu tenho assim antigo, mania de comprar livro antigo, mas tem umas que não dá para ler. Ataca logo a rinite. Lendo tem que ser de máscara. Não dá para ler direito. É verdade. Vou procurar. Não. E a gente falou aqui outro dia nele. Eu falei, né? Eu trabalhei ali na Cefaz. A estátua. Mas não era isso que eu estava lembrando, não. Deixa eu voltar aqui. E eu lembrando, você falando, ele era do Instituto do Ceará e o Raimundo Girão também, sim, né? Que tem outra teoria, né? Da origem do Ceará. Eu fico imaginando os embates. As discussões deles lá no Instituto, não é? Agora, mas faz muito sentido. Tem essa lógica, né? Por que a Ibiapaba é essa passagem? Porque não tinha outro lugar para passar, ali era o local. Então acabou virando também um lugar também, né? De moradia e tal, as pessoas foram ficando, né? E, quer dizer, não vou dizer nem que as pessoas foram ficando. Na verdade, os indígenas estavam lá, né? Diabo Grande e Mel Redondo, eram 2 grandes aldeias que diz a história que ali, a Ibiapaba era o maior aldeamento do Brasil. Cara. A Ibiapaba. Era lá em cima, era? Era. Que geralmente era a zona que corresponde a Viçosa e Ibiapina, né? Aquele cruzamento, né? Tianguá nasceu depois, né? Barrocão, que era um distrito de Viçosa. Inclusive tem um livro muito interessante que eu recomendo, está difícil encontrar, eu tenho uma edição muito antiga, Notas de Viagem, de Antônio Bezerra, em que ele tem uma missão de sair, né, para descobrir a Zona Norte. Ele vai até o Pecém de barco, depois ele vai a cavalo. E onde ele chega, ele registra, né, quem o recebeu. Em Tianguá, quem o recebeu foi Monsenhor Aguiar, parece que dá até um periquito, ele guarda e leva esse periquito, né?
E ele diz uma coisa interessante, ele fala que o Barrocão, que é Tianguá, é uma terra muito promissora de pessoas muito trabalhadoras, que vai superar Viçosa em progresso. Porque no momento em que ele visitou, dependia de Viçosa até para rezar. E de fato. E depois, acabou sendo, né? Porque é a capital, né? Que chamam, né? Até porque ali é uma passagem também, a BR ajuda muito, né? E Viçosa é aquele brinco, né? Aquela cidade linda, maravilhosa, intocada, que quase muita gente não conhece, né? não sabe o que está perdendo, porque eu sou viciado em Viçosa, adoro ir para ali. Também. Aquela cidade. Também. Coloca aí a matriz, só pra gente ver, que é uma das igrejas mais antigas, né? Preservadas do Ceará. E preservada, né? Assim, porque ela tá quase original, não é? Quer dizer, você deve saber mais do que eu, né? A sensação que eu tenho é que ela tá... Não, houve algumas reformas também, parece que já teve problemas de ser destruída uma das torres. Se não me engano foi Raio, mas ela foi reestruturada. Mas assim, é original sim. É a Quinta Vila do Ceará também, né? Viçosa. E realmente tem muita história guardada aí. Dentro também ela é. Há quem acredite que lá dentro existem túneis, né? Porque os jesuítas escaparam e deixaram os tesouros, né? Ainda tem gente procurando os tesouros, né? Não, para fugir de Pombal, né? De Marquês de Pombal. Marquês. Ah, sim, do Marquês, é quando ele expulsou, né? Exatamente. Num dos romances aí do livro, se fala no Padre Bevilacqua. Sim. Padre Bevilacqua é o nome? É o Padre Bevilacqua, o pai do Clóvis Bevilacqua. Eu queria que você fizesse, explicasse aí, pô. Como se eu tivesse 5 anos de idade, como essa história. Do padre, do Clóvis Bevilacqua, o grande jurista, né? E que é de lá também, da tua região. Né? Clóvis Bevilacqua é um grande nome ali da Ibiapaba. Aliás, eu estou lendo a biografia, né, de Clóvis Bevilacqua. E ele é, assim, uma pessoa admirada por muita gente, né, que conviveu com ele. Não apenas pela cultura, mas também pela a espirituosidade dele. Né? A questão humanística também. Bacana, ele era um humanista, né? E era um homem muito humilde. Não sei se você sabe, mas teve uma época que tentaram trocar o nome de Viçosa para Clóvis Bevilacqua. Colocaram até em votação, mas ele não aceitou. Ele disse, não, um nome bonito desse, nome vai trocar desse, Clóvis Bevilacqua. Então ele teve essa humildade, né, de não aceitar. Mesmo, né? Então, assim, uma figura... Inclusive, uma história bonita que eu acho também dele, que ele era da Academia Brasileira de Letras, né? E ele dizia, olha, a minha mulher que é romancista, ela escreve muito mais do que eu, então eu quero que ela entre para a Academia. E não deixaram, né? Não cederam. E disseram, mas qual é a justificativa? Aí pegaram lá o regulamento e disseram, aqui fala candidato, não fala candidata. E aí não deixaram a Amélia entrar, né? E ele também saiu, deixou a Academia. Foi mesmo. Solidariedade, a Amélia, né? Tem um livro dele... Uma história muito bonita deles dois também, né? Tem até um livro, Cartas de Amélia, né? Pronto. Eu acho que é de alguém da região de vocês. Do Lira, né? José Lira. Que é de Clóvis para Amélia, o livro, né? Eu adoro a vida dos outros, assim, de ler esses romances. A gente gosta, né? De ler a vida alheia, né? Saber. Principalmente nomes assim, né? Imagina, deixou um legado, né? E ela também era escritora, né? Era escritora. E ele era filho do padre? Sim, aí ele era filho do padre, assim como Alencar, né? Também assim como Alencar. Era muito comum, né? Usavam muito isso, assim, porque o Clóvis era mais manso, né? Não era como Alencar, que era briguento. Era mais envolvido, né? Mas... E nem era metido em política, né? Mas era um homem também de muito vigor, né? Na região. E aí depois ele manda o filho estar em Sobral, depois, né, vai para o Rio de Janeiro. Ele teve essa preocupação com a educação, né, do filho. E é por isso que você encontra que, assim, Bevilacqua é difícil encontrar, né? Ali em Viçosa, no Rio de Janeiro, não sei outro local que exista muitos, né? Também. Mas você é Bevilacqua, né? Sou Bevilacqua, da minha mãe. Do lado da sua mãe. Vasconcelos do meu pai. Nogueira e Bevilacqua dela, Vasconcelos do meu pai. E é descendente aí da família dele? Sim. Do jurista, né? Sim. E você ia falando aí do Alencar e eu te interrompi, que também era filho de padre. Que também era filho do padre, né? Só que o Clóvis, pelo menos, o padre só errou uma vez, né? Porque no testamento do senador Alencar, ele não diz? Por fraqueza, né? Humana, ele fraquejou, acho que 6 vezes. Aquilo ali era assim, algo que as pessoas também parece que toleravam. Era tolerável, né? Criticavam, mas toleravam, né? Na verdade era isso. E talvez por isso... uma região muito católica ainda, né? A Viçosa é muito católica, Tianguá, né? A igreja católica ainda é muito presente nessas regiões, as festas são muito bonitas, né? Ave Maria, a Semana Santa em Viçosa eu já passei, é emocionante. Linda mesmo. É um negócio, os ritos ainda lá, que eu adoro essas coisas. Os santos cobertos de roxo, você não vê mais aqui, não. Porque é uma coisa cultural também, coisa emocionante. Tem algo teatral ali que a gente gosta, né? Da arte, né? A igreja católica tem muito isso presente, nas imagens, nos altares, né? A procissão. Aí aquele pessoal, acho que dos distritos, perto, as pessoas simples, uma fé tão genuína. Eu fiquei encantada. Inesquecível. Eu nunca esqueci essa Semana Santa.
que eu passei lá. E a gente tem essa honra de ter, né, tido um padre como o Padre Vieira, né, que foi tão atuante na história do Brasil, que esse homem parece que viveu 200 anos, né? Porque ele estava em Salvador, no Maranhão, depois estava na Europa, depois passou pela Antônio, né? Não tem um fenômeno aí do... Era onipresente, era um homem também muito político, né, Padre Vieira, ele lutava por muitas causas, né? E tem essa passagem por aqui que merece esse registro. Não sei se você sabe, lá no território de Viçosa tem um distrito, né, chamado Padre Vieira, em homenagem. Então é uma presença, assim, realmente por ter sido um grande escritor, né, também, um homem da palavra, né, que por sinal depois foi silenciado, né, quase que ele seria queimado pela Inquisição, mas o grande castigo dele foi ter sido silenciado, né. Então no Terra Talhada a gente tem um capítulo, né, Padre Vieira, né, que conta um pouco dessa vinda dele, né, para Ibiapaba, dessa passagem pela Ibiapaba. E que é bem... E é um livro bem indignado, esse livro dele, né, contra essa questão do protestantismo que estava dominando, né. Inclusive com os franceses também, que não eram protestantes, mas ele também tinha lá suas restrições, né? Sim, também, a fé era apostólica romana mesmo, né? Não. E tem também no livro uma homenagem que eu faço, Isabel, a Tianguá. Esse spoiler eu tenho que dar, né? Porque é Não, claro. É um dos capítulos... Eu queria falar das 9 cidades, na verdade. É um dos capítulos, é Aguatinga. Começar começamos com Viçosa, mas vamos voltar aí pro... Tianguá, para a capital. Até porque eu falo também de Acaraú, eu falo de Tambori, eu falo de tantos, Uruburetama, né? Tudo está envolvido ali. Sim. Mas a cidade do livro, que é uma cidade misteriosa, paralela, né? Que seria Aguatim, que é um anagrama de Tianguá. Eu acho que esse spoiler tem que ser dito porque nem todo mundo vai saber, né? Então, Aguatim não é uma palavra indígena, é uma palavra que eu criei, trocadilho da palavra indígena, que é Tianguá. E é uma homenagem à minha cidade dessa maneira, né? Criando uma aí agora a pessoa vai ter, quem leu vai ler de novo. Porque agora que tu revelou aí, não era uma palavra indígena. De repente você está na mata e se embrenha, se perde, e de repente você aparece na cidade de Aguatim. E aí as pessoas sempre dizem, mas aquele lá era pescador, o outro era o caçador, a outra era uma mulher, todos mentem, né? E aí no fim das contas as histórias vão se multiplicando e as histórias sendo contadas. Em que lugar é esse? Para onde as pessoas foram e não sabem como foram, parece como um sonho. Chegaram lá, né? Aí eu chamo de cidade paralela, né? Que dá dá esse teor do fantástico também, porque dá esse teor no livro, né? O próprio Jericó é um personagem onipresente, né? Ele é tudo e é nada, né? Ao mesmo tempo. Ele aparece várias vezes em vários romances. E eu gosto muito na minha literatura, eu gosto muito de fazer essa linha tênue, sabe, Isabel? E é uma característica que eu não percebi, mas os colegas, né, os leitores, você usa isso, os professores, foram descobrindo que há uma linha tênue o que é, mas não é, né? Até nos contos, né? As coisas não são tão definidas. Eu gosto muito disso, deixar essa margem para o leitor. Então, Terra Talhada é muito cheio de lacunas, buracos, digamos assim, né? Para que o leitor também possa... Por isso que eu chamo romances, né? Na verdade... Eu peguei isso do Georges Perec, que é um autor francês, né? E ele fala isso, romances. Eu achei isso muito interessante. A Ana Miranda adorou, né? Eu falei, cara, adorei essa história de romances. Porque eu posso dizer, quando eu estava falando no UFC, né? É um livro que você pode dizer que é crônica, pode dizer que também que é história, romance e até mesmo, né, registro histórico. Enfim, né? Crônica, conto. Mas também você pode encontrar um conto aqui. Para escrever um livro desse tipo aqui, tu tem que saber muita história. A gente faz já venho acompanhando há muito tempo. Não por acaso você está aqui na Voz da História. Exatamente. Como é que você faz essa costura todinha com ficção? Começa com essa história chamada oficial, né, que na verdade não existe muito isso, essa realidade com R maiúsculo. E essa história oficial, né, desde os franceses, né, passando também por holandeses que estiveram ali, até histórias mais comezinhas, né, de padres que estão aqui nesse livro, né, histórias mais assim do povo mesmo. Então tá tudo misturado, né? Uma lenda, a lenda do Mucutuba, né, uma lenda que pouca gente conhece, eu acho que é só na região mesmo. O Neguinho da Mucutuba. Do Pastoreio, ele parece muito com aquele que tem os pés para trás, é o Curupira, né? Assim, a constituição dele. Mas cada lugar conta a lenda de maneira diferente. Então o Neguinho da Mucutuba, ele protege também as florestas, né? Então às vezes a pessoa aparece, levou uma surra e não sabe de quem foi, chega em casa, né? E quem foi? Não sei, né? Ninguém sabe quem foi quem. Aí foi o Neguinho da Mucutuba. Né? Então as pessoas dão várias versões a isso, né? Eu vi um guia contando essa história desse. Quem contando? Um guia turístico. Uma das vezes que eu estive por lá. Então uma história interessante, que é dali mesmo, né? Uma lenda de lá mesmo. O povo até brincou, o carro bebe, leva uma queda, chega em casa todo lenhado. Aí tinha aquelas pessoas que diziam, mas isso é conversa. Na verdade era o cara que ia para as festas, né? Para os cabarés, digamos assim, né? E aí voltava e explicava para a esposa que foi o Neguinho da Mucutuba que fez aquilo. Pegou. Eu fui arrancar um galinho de nada, ele me pegou ali. E essas lendas, tem muitas ainda? Tem, são presentes ainda. O assobiador. Elas vieram
É isso que eu quero dizer, elas vêm lá, são ancestrais. São ancestrais, exatamente. É muita ancestralidade nesse livro, foi o que eu busquei, né? Duas coisas que eu persegui, foi isso, né? E também um trabalho de linguagem, eu tentei fazer. O que eu persigo muito, a literatura, eu persigo muito essa coisa, porque eu acho que a literatura é muito sedutora, né? E eu acho que a poesia cabe em tudo, então eu tentei fazer isso, né? Como eu tive um aval muito bom, assim, da Ana Miranda, né? Que ela disse, Carlos, a linguagem, né? Você atingiu, tudo que eu queria. Tudo que eu queria era atingir esse trabalho de linguagem, um trabalho de poesia, mesmo sendo um romance, né? Então eu acho isso muito importante, porque é claro que os livros também são importantes, o livro de história, os compêndios, mas a literatura, quando conta, tem uma coisa a mais para seduzir, né? Que eu acho que é exatamente o trabalho de linguagem, essa linha tênue que há, né, entre a ficção, que é o que Saramago também faz, não estou me comparando, né? Guardado as proporções, né? Estou só dando um exemplo, né? Saramago diz assim, se a história oficial é verdadeira, por que a minha também não pode ser, né? Quem diz que essa história verdadeira existe? Ele diz. Então, verdade. Realmente é para duvidar. A pessoa estava lá, né? Testemunhou ocular. É verdade. Mas tu acha que esse tipo Ana Miranda de romance... também faz isso, né? Esse trabalho. Sim. Esse tipo de romance, esse tipo de literatura, vamos chamar assim, ela atrai mais um público para a história? Eu acho que sim. Eu acho que aí há um cruzamento né, desse público. Inclusive é uma coisa que está em voga. Eu percebo que está voltando com força. O Náutico Rio de Brito agora lançou um livro também chamado Rio Sangue, né? Que é um cearense, né? Que mora em Recife. Eu até trabalhei na minha dissertação de mestrado, o livro Galileia. Ele escreveu um livro agora também que é Rio Sangue, que também trata dessa coisa da ancestralidade, né? Do seu lugar, né? Por menor que seja, Isabel, que você tenta universalizar. O meu sonho assim, é que esse livro seja lido em qualquer lugar, sem precisar que alguém saiba o que foi a Ibiapaba exatamente, ou que procure saber depois da leitura. Ou se ele não conhecia, que passa a se interessar, porque passa. Eu queria que a narrativa fosse assim, universal nesse sentido, né? Que qualquer pessoa possa ler, independentemente do local. Né? Que também que dá, viu? Então aqui, a gente acabou não falando, é muito importante isso aqui, que é o nome do próprio livro, O Terra Talhada, né? Exatamente. Pra explicar aí. Para quem não leu, né? Na verdade consta Terra lá talhada em Padre Vieira mesmo, olha. Ibiapaba, que na língua dos naturais quer dizer terra talhada, palavras do Padre Vieira. Não é uma só serra, como vulgarmente se chama, senão muitas serras juntas que se elevam ao sertão das praias de Camusim. Então ele fala, não é uma só serra, é um emaranhado de serra. Então é terra talhada, no sentido que o próprio Padre Vieira descobriu, né? O talhe da terra. Eles chamavam, os índios chamavam esse... Ou será que foi ele que batizou? Pesquisou, né? E esse sentido da palavra Ibiapaba, né? A palavra Ibiapaba realmente é que indígena, interessante, né? Demais. Mas significa terra talhada. Isso. Esse é o sentido. Já que a gente está falando de índio, vamos falar do Zé de Alencar. Eu vou ter uma frase aqui, que eu adoro, de Iracema, que ele diz, além, né? Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Como eu te contei a história do Ipu, não é? É por isso que eu tenho esse interesse. Um laço lá, né? É um laço, né? O romance Iracema... essa é uma boa pergunta. Se passa lá, né? É uma boa pergunta. Por quê, né? Onde é que está o fio condutor disso aí? Por que Cargas d'Água? José de Alencar foi... Ele que nasceu em Messejana, mas os pais eram do Cariri. Por que é que ele foi fazer com que a origem de Iracema seja das tribos Tabajaras da Ibiapaba, né? Pode fazer sentido aquela história. Eu acho que tem algo aí, né? Também ainda oculto. Essa coisa do Pascoal Barroso dizer que a história está escondida, né? Essa pré-história do Ceará está negada. Eu acho que tem uma razão aí, né? Inclusive um personagem aqui que eu criei. Esse personagem também é um personagem que chamou muita atenção de alguns leitores, né? Que é o Mestre Quincas. Mestre Quincas, eu fiquei muito feliz, Isabel, porque... é um conselheiro, né? Tipo um conselheiro. Ele era muitas coisas também, né? Então, uma das pessoas que conhece muito, acho que quem mais conhece a história de Viçosa é o José Maria Mapurunga, né? Que eu até fiz um agradecimento, que ele foi o primeiro a ler o livro ainda, quando ele estava na tela do computador, estava ainda, né, sendo criado, né, sendo escrito. E ele me perguntou, depois que ele falou, cara, gostei do livro. E esse Mestre Quincas existiu? Aí eu disse, não, Mapurunga, aí você está brincando porque você é um conhecedor da história e você me pergunta isso. Mas eu percebi assim que acho que convenceu, né? Eu fiquei feliz por isso. Acho que o personagem convenceu. E ele disse, Mestre Quincas existiu? E aí quando eu cheguei em Tianguá, realmente tem um Mestre Quincas lá, né? Eu não sabia, né? Da cultura. Sério? Então o Mestre Quincas é aquele personagem também que ele tenta emendar essa história. Ele é muitas coisas. De repente ele está fazendo as meizinhas, né? Para curar as pessoas. Ele também é um professor, um grande leitor, mas ele quer emendar essa história. Então ele manda os burros, né? Levarem a carga para poder mandar para o Rio de Janeiro para passar para Portugal. E no meio do caminho, uma parte dos burros são saqueadas e a história continua fraturada. Apesar de tudo, né, da tentativa dele.
Interessante, né? Eu também não sabia que ele não tinha existido, não. Parabéns. Pois é, Mestre Quincas de Jericó. Mas tem muita personagem real também aí, né, da história. Aí, voltando aqui para Iracema, é muito interessante, porque é América, né? Assim, o romance do José... mas o que o projetou foi o Guarani, né? Iracema também, né? O Guarani é o primeiro, né? Aí depois vem Iracema, né? Então, assim, é a região onde se passa romance, né? Ela era uma índia tabajara. Na verdade, muita gente fica procurando a origem, mas ela foi uma criação também de Alencar. Na verdade... Não, claro. Muita gente procura, né, Isabel? Assim, a Iracema existiu, né? Gente, não importa, né? Ela pode até ter existido, mas não importa. Porque tem gente que pergunta se existiu. Não sabe o que é um romance. Porque, assim, tipo, validando, né? Ela existiu, né? Não, ela é uma criação mítica, né, do Alencar. Ela é muito mais do que a Iracema. Caramba. Mas eu acredito que toda a vida, não há uma vez, assim, desde muitos anos, depois que eu conheci o livro, que eu, sempre que vou à serra e eu vejo aquele... É linda. Ela estirada ali naquele caminho, eu lembro dessa frase do Alencar todas as vezes. Não tem como não lembrar, não tem uma exceção, assim, nunca lembro. Será que ele teve por lá? Deve ter andado com os pais, porque não diz que tem uma época que ele faz uma viagem pelo Ceará, depois ele parte com 9 anos, né, para a corte. Eu não sei se ele chegou a serra, eu acho que ele viajou ele era menino que sabia ler e ficava os adultos ouvindo, né? Ou ele ouviu de adultos essas histórias, né? Ou pesquisou mesmo. Não pediam para ele ler, né, as histórias e tudo, mas ele, essa viagem foi o que o influenciou muito, né? Mas parece que foi uma viagem pelo sertão, né? Não sei se ele chegou até a serra. Não sabe se foram pela serra. Ele diz, né? No livro de memórias, ele fala que realmente isso foi a grande influência para ele ter criado. Porque Iracema, quando era original... Porque sou romantista. Porque sou romancista. Inclusive, a Iracema... É porque eu sou romancista, né? O nome daquele livrozinho dele. É um livretinho que ele... Era publicado com Iracema, Lenda do Ceará, né? Esse subtítulo caiu, né? Mas é a Lenda do Ceará. Inclusive, na carta que ele escreve, ele explica, né? Que realmente era uma espécie de um tributo que ele estava pagando, aquele lugar que tanto o encantou, né? É muito bonito isso, né? Ele foi embora, mas a terra foi com ele, né? O lugar de pertencimento. Que eu acho que é o que gerou Terra Talhada também, o distanciamento, né? Eu não estou tão longe da serra assim, mas você não pode estar sempre lá. Quando eu morava aqui, morei 35 anos, né? Em Fortaleza. E estou há 2 anos e 4 meses lá, nem esperava tanto assim. Eu não esperava que fosse terminar o livro lá. Essa que é a verdade. Eu passei 9 anos escrevendo. Terminou lá. E terminei lá. Não foi calculado, né? Eu também não sabia que ia morar lá, né? Eu atravessei tudo e acabei falando muito de ti, mas vamos lá. Você é professor mas foi bem. Do Instituto Ceará, né? Do Instituto Federal do Ceará. Do Instituto Federal lá de Tianguá, né? Sim, atualmente. E aí você volta, você esteve em Fortaleza 30 anos, fez doutorado e tal, Aí voltei, assim, de repente, quando eu passei no concurso, eu vi uma lista de 6 cidades, né? E aí teve gente que perguntou, mas você não está em dúvida, né, cara? Para onde vai voltar? Eu disse, não. Porque das 6 cidades, né, a minha terra, muitos irmãos, muitos sobrinhos, uma família muito grande lá. Então eu me sinto, assim, muito aconchegado, porque eu já morei em outros lugares e eu pensava assim, caramba, não tem uma pedra dessa que tenha sido meu avô, meu tataravô, que tenha colocado. Então, por mais que eu gostasse da cidade, tinha algo faltando ali. E agora eu me sinto assim no meu berço, né? Em casa. E no fundo, tu pensava, não, quando eu ficava me aposentar, eu volto pro Tianguá. Mas eu, com os meus colegas escritores, sempre que surgia esse papo, eu dizia, gente, vocês vão voltar mesmo? É conversa fiada. Eu mesmo tinha dúvida, né? Será que ao envelhecer, né, vou voltar para minha terra? Mas foi tudo muito rápido, né? Então, tinha algo aí, e eu fui terminar lá o livro, então isso foi interessante. Muito interessante. Estava no finalzinho mesmo, assim, só para dar os últimos retoques lá na Ibiapaba. Mas também tu nunca se distanciou. Não. Até porque tua família, né? Uma grande parte ainda está por lá. Eu podia estar sempre lá, né? Mas às vezes eu demorava, ia 2 vezes por ano, que não era bom, né? Falta de tempo. Mas assim, nunca me desliguei, inclusive de me voltar, né? Assim, para pesquisa. Eu admiro muito aquela região. Eu sempre que eu subo desde aquela serra, para mim parece a primeira vez. Essa que é a verdade. Eu não me acostumo. Eu acho belíssimo ali. Fantástico. É linda. É muito bonito. Lá em Tianguá tem um lugar lindo. Aliás, tem cada vista linda aquela região. Que é aquele Sítio do Bosco. Sítio do Bosco é o nome do lugar, Que é o Bosco, né? Um conterrâneo nosso que aproveitou o sítio, fez aqui, né? Inovou e é conhecido até internacionalmente. Eu estou falando assim, estou nem fazendo propaganda, mas pelo amor de Deus, coisa linda. Ali ao lado, da mesma, praticamente assim, com estrutura menor, mas com a mesma beleza, né? Tem a Lapa, que é muito conhecido, lá ao lado do Bosco também. Né? Que é uma coisa linda. Vale a pena você ficar numa tarde só apreciando. Porque a visão é aquela história de tirar o fôlego. É muito bonita. Aquela visão. Aquela que o padre, né? Até coloquei aqui no livro, não sei exatamente a página, mas as palavras do padre Vieira, ele disse que foi difícil subir, mas ao chegar, compensou tudo, né? Parecia que estava no céu. Parecia que estava no céu, porque ele via as nuvens abaixo dos pés. Olha que beleza, né? Então, das 9 cidades, a Tianguá é de fato a mais...
que está mais evoluída. É mais evoluída, assim, em termos de progresso talvez comercial. Talvez do Instituto. Eu acho que devido à BR, sabe? A BR foi a grande chave ali para a cidade crescer. Há quem diga que essa BR, na verdade, ia passar em Viçosa. Mas você sabe que as cidades também têm aqueles padres pioneiros, né, da história, né? Tianguá teve um que é o Monsenhor Aguiar, um homem que estudou em Roma e tal. E ele dizem, né, que ele foi até, se não me engano, acho que era Getúlio Vargas nessa época, e dizia, olha, eu queria lhe mostrar que essa passagem não deve ser por Viçosa, mas por Tianguá, e eu queria lhe mostrar por quê. Então ele vai até lá, reivindica e traz, arrasta essa BR. Ele era estrada. Vigário lá em Tianguá. Era. Aqueles padres pioneiros, né, que são praticamente assim uns interventores, uns prefeitos. Eu sei. Então ele fez isso, essa sacada, né, genial dele de trazer a BR e mostrar que seria mais curto, né, o caminho para passar para o Piauí do que por Viçosa. Então o progresso de Tianguá acho que é por isso também, né? Quem vai passando fica, o clima é muito bom, a terra hospitaleira, né? Então hoje tem muita gente de fora morando. Está enorme. Instituto Federal, então, é gente de todo o Brasil. Trouxe gente do Brasil todo, né? É. A gente falou em Ipu, coloca a imagem daquela bica. E o Ipu, não. Esse que a gente não sabe se é. Se for o Bosco, pode confiar. Ou coisa de gente, tá aí. Para os seguidores de fora, porque tem muita gente de fora seguindo o canal do YouTube. É porque tem muitas pedras assim que colocam, são muito parecidas, né? Você pensa que é a Serra, né? Tem até vídeos aí, errados. onde a Iracema tomava banho. Olha o chuveiro aí da Iracema. E aí saía correndo e tomava bem messejando, né? Era um atleta, né? Nunca, de fato, né? É uma índia tão incompreendida, né? Que o pessoal às vezes fica dizendo, essa índia é falsa. Não, ela não é falsa, ela é mítica. É diferente. Exato. Naquele tempo era necessário criar um mito, né, da identidade do Brasil, que é o que Alencar faz. O cara é genial, né? O Alencar é mal compreendido. Mas ele foi fundamental nessa questão identitária brasileira, né? Da independência pelo intelecto, né? E não apenas política. Por que mal compreendido? Cara? Porque as pessoas rejeitam muito Alencar sem ter lido. Nunca li, já não gostei. Eu vejo muito isso. Uma vez eu estava então nunca lhe disse, não, vai floreado, vai falar de uma planta, aí vai lá, não sei aonde, né? Tem que entender a época em que foi escrito. Naquele tempo não tinha vídeo, não havia imagens, né? Nada. Então o livro aqui... Mas as crônicas dele são ótimas. Iracema também é um poema, né? Não, mas eu acho que é porque quando você está mais maduro que você vai de fato degustar aquilo ali. Porque quando você lê é obrigado no colégio. Aí realmente atrapalha. É horrível. Pode ser uma grande revelação e pode ser uma grande frustração, né? Mas as crônicas dele é um humor assim fino. Ele é irônico, né? E a maneira... Humor não, ele é a ironia fina que eu quis dizer. Ele era meio rebelde também, assim, né? Porque ele era um inconformado, né? Eu estava lendo a biografia que o Leira Neto escreveu, O Inimigo do Rei. E a maneira como ele escreveu esses livros, né? A gente pensa que foi assim, parou, escreveu, deitado numa rede, né? Tomando água de coco. Não foi. Foi um sufoco total. Ele administrando na redação, né? Administrando jornal. Aí depois de 10 da noite ele ia escrever um capítulo do Guarani que sairia. E as pessoas estavam à espera daquele capítulo, né? Num sufoco total. Inconformado, porque as coisas não eram como ele também pensava, né? Dom Pedro II renegava, né, de certa forma. Por isso que é o inimigo do rei, né? Ele tinha uma rixa ali. Então era um homem muito rebelde, assim, pelas causas, né, que ele defendia. Muito sisudo, por sinal também, né? Quando o Guarani saía, disse que era como se fosse uma novela hoje, né? Saía por capítulo no jornal. E foi ele que levantou esse jornal. Ele entrou para esse jornal que estava ainda. Acho que é isso que tem no livro. Ele o jornal estava em decadência e ele consegue. Inclusive, isso é uma estratégia, né? Vender livretos, né? Folhetins, né? No jornal. Para poder atrair o público. E é interessante que se você vai ler Guarani, você percebe realmente que cada capítulo é um suspense, né? É igual às telenovelas, né? Termina no suspense e você quer continuar porque deixa algo no ar. Cena dos próprios capítulos. Ou seja, nem somos tão modernos hoje. José de Alencar já fazia, né? No século XIX. Já pegou dos folhetins, né? Agora eu entendi porque que você fala incompreendido. Mas eu sei que a oposição batia muito nele e queria ver ele com mais ódio, era dizer que ele era filho de padre, né? Quando não tinha mais argumento. Tinha essa pecha, né? Usava essa... De ser filho do padre. E aí, só voltando aqui que eu lembrei de um detalhe do Padre Vieira, que ele foi cancelado, né? Agora há pouco, há uns 2 anos. Foi? As estátuas de quem escravizou índio, de quem escravizou tal, sim. Né? E eu acho que tem um projeto no Rio para derrubar umas. Não estou sabendo ainda, mas está havendo essas reações realmente. Aquelas reações. Por questões mais assim de políticas, né, étnicas, né? Questões bem do momento, né? Me chamou a atenção, era uma matéria assim, um dia que o padre foi cancelado, e era sobre isso. Uma estátua, né, dele. Aí tem uma lista. Sim. Né, de que vão derrubar.
O que é que tu acha? Nós estamos num período difícil, né, de revisionismo histórico, né? A gente dessa mania de derrubar a estátua. É difícil porque a história existe, né, mas ela também precisa ser corrigida em diversos aspectos, né? Porque houve muita injustiça mesmo e as pessoas estão correndo atrás dessa revisão, né? Acho que a história, estávamos até comentando ontem lá na UFC sobre isso, né? Estávamos falando sobre memória e história, né? E realmente a história não pode ser modificada, ela pode ser corrigida, né? Pode ser revista, né? Então eu não sei se o cancelamento é o melhor caminho, né? Eu falo muito com os meus alunos sobre Monteiro Lobato, por exemplo, né? Eu digo, olha, o que está lá, né, foi escrito, é uma obra genial, né? Que as pessoas... Sim. Mas assim, tem coisas ali que precisam ser colocadas realmente na mesa e problematizadas, né? Então assim, não adianta também colocar um pano em cima, né? Tem que trazer, bom, vamos lá, né? Vamos discutir, já que está no cânone, né? Digamos assim, é um livro que um autor que vai ser sempre lido, mas aquele capítulo da Tia Anastácia, por exemplo, né? Aquele tratamento, é preciso ser revisto, é preciso ser colocado na mesa e debatido com as pessoas. Olha, isso não é mais assim, isso foi um erro de época, né? Foi preconceito, foi, né, autoritarismo, né? Então as pessoas estão correndo atrás disso, né? De revisionar a história. E aí geram, né, coisas assim que nos deixam também chocados, quando você percebe que é uma estátua, né, um registro que vai ser... Que a memória afetiva, visual afetiva, né, se inventasse de repente arrancar lá do Nepomuceno, descobrisse que ele era um escravado, sei lá o quê, né? E aí vai ser difícil porque eu acho que todo mundo vai ser cancelado, né, de alguma maneira. Eu às vezes brinco com meus alunos e digo assim, até a nossa Santa Mãezinha, né, a gente vai ter que cancelá-la, porque tinha, né, uns preconceitos, umas coisas que não era muito da época. Porque tem a história do anacronismo, que a gente também não pode cometer, né? Eram mulheres de outra época, criadas de outra forma, por outras pessoas, né? As exceções são as exceções, de fato, né? Exato, eu falo muito sobre isso. Ontem eu falei lá sobre um termo que eu gosto muito de usar, fusão de horizontes, né? Você vai estudar uma obra antiga, é necessário você considerar aquela época e ao mesmo tempo trazer isso para a luz de hoje, né? Porque as gerações também leem as obras, né? As gerações têm poder, o leitor, né, tem poder sobre a obra. Isso até um certo tempo não era considerado, né? Mas nós temos, vamos falar de literatura, né, a estética da recepção, que é exatamente isso. Não é o que o autor quis dizer, também não é só o que o leitor quer dizer, mas há um cruzamento ali, né? É uma obra escrita, né? Está aqui todas as sinalizações, digamos assim, e o leitor também vai ter poder sobre aquela interpretação. Então, tem uma frase do Ítalo Calvino muito interessante que ele fala, será que o Ulisses, aliás, a Odisseia, né, de Homero, ainda é a Odisseia de Homero que ele escreveu? Por mais que nós saibamos que aquilo é intacto, né? Mas assim, as interpretações, as deformações, as atualizações que as gerações fizeram, esse livro ainda é o mesmo, né? Porque várias gerações leram e colocaram uma carga ali de interpretação, né? Então é importante a gente considerar também isso, né? Nós estamos vivendo esse momento, não podemos passar, né, despercebido. Ou fechar os olhos, fazer de conta que não aconteceu. Então realmente tem muita coisa que precisa ser corrigida, né? Mas às vezes esse ato assim muito também direto de simplesmente destruir, às vezes choca, né? Porque é como você falou, faz parte da memória afetiva, né? Do que se viveu, né? Mas há motivos também, né, para que isso seja corrigido de alguma maneira e que surja aí um novo cânone, por exemplo, né? Essas obras, esses clássicos, eu tenho um livro que eu acabei de esquecer aqui o nome do autor. Por exemplo, eu acho válido quando é comentado. Sim. Mas interferir na obra, não, eu acho que eu não entendi o que você está falando. Não é digo isso. Assim, a obra ela é intacta, jamais poderá ser mexida uma obra, né? Por exemplo, Homero, né? Camões, aquele jamais, na forma, jamais vai ser mexida, né? Aquilo é sagrado, digamos assim. Porém, a carga que as gerações colocam de interpretações conforme o seu tempo é muito importante. Porque muitas vezes um livro, você pode... Digamos que você fez a leitura de um livro e você pode trazer algo que ninguém viu, né? Que você descobriu nessa época. Então isso é uma atualização. Entendo. Né? A literatura comparada chama isso de atualização, até de deformar mesmo, se for o caso, no sentido, né? Não a obra em si. E literatura comparada é exatamente o quê? A literatura comparada surgiu... a literatura comparada surgiu com a antropologia, né? Que é a vontade de descobrir o outro, né? E então, exatamente essa busca pelo que é do outro. Só que no começo da literatura comparada existe algo muito da hierarquia. Por exemplo, o Machado só existiu porque leu Tristan Shandy, por exemplo. Entendi. Né? E aí você colocava na hierarquia, né? Essa aqui é melhor do que essa. Então, dos anos 50 para cá, através de René Wellek, né? O Wellek, como eu preferir, ele vai e faz uma conferência e diz, não, isso tem que mudar, né? Depois da Segunda Guerra Mundial tudo muda, as cabeças mudam, né? Então é necessário que a gente respeite também a cultura do outro. Não necessariamente porque o Machado leu algum autor europeu, que é por isso que ele é Machado. Não, ele é Machado porque ele é Machado de Assis. Ele leu, tá? Mas ele realmente fez ali muitas, né? Fez uma mistura muito grande ali das influências, mas é Machado, né? E qualquer outro autor, né? Por exemplo, o Mia Couto é um autor que se confessa leitor de Guimarães Rosa. Ele diz, eu realmente até é muito próximo, mas você percebe que é uma outra coisa, né? Um outro universo.
Então é importante ter muitas influências e depois se libertar delas, né? Senão vai virar um pastiche, na verdade, se você escrever conforme o outro escreveu. Mas um grande autor sempre vai encontrar a sua voz própria. Todo autor tem suas influências? Tem. Geralmente escritor tem. Quais são as suas? Deixa me ver. Eu acho que... Outro dia a gente conversou, ninguém bate nada com nada, né? Seus gostos de... Mas são muitas, né? Começar pela poesia que eu também escrevo, que é Drummond, né? E João Cabral, Quintana. Essas influências que continuam com a gente, né? Para iluminar essa... Isso de poeta e assim, de escritor? De escritor, eu comecei lendo um livro muito interessante que eu indico, né? Aliás, 2 autores que me marcaram na mais tenra idade, né? Que foi um livro de Mário Palmério, que merece ser lido, que é Vila dos Confins. É um autor mineiro que escreveu muito pouco, escreveu 2, 3 livros ali, depois ele era mais preocupado com a política, né? É um romance? Assim como Zé Américo de Almeida também. Né? É um romance, Vila dos Confins. E tem outro também, eu vou falar aqui de Jorge Amado, né? No início, bem no início, eu li um livro chamado Terras do Sem Fim, e me senti realizado com aquele livro. E aí depois fui migrando, né? Fui encontrando... O Machado foi muito cedo, encontrei Machado muito cedo, né? Maravilha. Então é uma influência também no sentido de aproximar, né, a gente da literatura. Então Machado também, né? E são muitas as influências, né, de lá para cá, né? Aí vem os autores também argentinos, né, Jorge Luis Borges, Cortázar, que são autores mais para cá, e são muitos realmente. E os portugueses? Os portugueses também, né? Acho que essa acaba marcando de alguma forma, né? Essa de Queiroz. É tudo que eu queria ser, aquela escrita. A relíquia, né? Escrever daquele jeito. A Maria... a maioria, né? Fernando Pessoa também é uma influência muito forte, né? E às vezes não é nem, quando eu falo influência assim, não é só a questão estilística, mas a influência de trazer um universo novo, né? Para o leitor que também quer ser escritor. Então Pessoa também é indispensável, né? Ele tem que... Flor Bela Espanca, né? Outra autora muito interessante. E na Flor Bela Espanca, ela vem ficar conhecida no Brasil já na década de 80. E tem um graças ao nosso dedo aí, né? Exatamente. Do nosso cearense do Fagner, né? Eu fiz doutorado lá em Portugal. Então, assim, eu conversava muito com o povo, assim, sobre isso. Né? Ele diz assim, vocês gostam mais dela do que da gente. Sim, eles diziam, né? Vocês têm, é tão engraçado, vocês têm afeto pela... Como se a gente tivesse afeto, mas também a gente conhece através de uma música. Um fanatismo, né? Que o Fagner, não, várias, né? Então, assim... e ele disse que era difícil, ele disse para... numa entrevista aí, né? Até conseguiu os livros dela na época. Caiu na mão dele, ele ficou louco e saiu atrás do resto, e não era fácil. A história que eu soube, Isabel, é que o Fausto Nito, se não me engano, foi o Fausto Nito, eles foram visitar Glauber Rocha, que morou em Portugal, morreu lá, não foi? Glauber Rocha, em Sintra, né? Lisboa. Em Sintra, acho que foi em Sintra, né? Então, o Fausto Nilo estava conversando com o Glauber Rocha e estava com o livro na mão. Aí disse, olha aqui, vem cá, Fagner, olha aqui que livro interessante essa autora. Aí disse que o Fagner pegou o livro, assim eu soube, né? Acho que está em vídeo isso. E foi lá para dentro, pegou o violão, começou, aí já voltou com a música pronta. Aí pronto, aí ficou fã da... Aliás, o Fagner é muito bom nisso, né? De gravar sonetos. Porque não é fácil, viu? Tem Fernando Pessoa, que ele já gravou, Mário de Andrade, Flor Bela Espanca. Ele transforma... Porque o soneto também já é quase uma música, né? É uma cantando o Goulart de... maranhense. O Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Traduzir-se. É muito lindo. Isso é muito lindo, né? Porque é muito difícil cantar, né? Cantar. Poesia, musicar uma poesia. Às vezes fica uma porcaria, porque tem outros que ninguém vai falar aqui, mas que falam, não, musicou a obra de... Aí você vai ouvir, meu Deus, quando termina isso. Apesar que o soneto já é quase uma música, né? Ele também dizia o seguinte, o Fagner, o Patativos da Saré já era música, então ele só pegava, colocava ali uma melodia, né? Mas já é música aquilo ali. Porque é tudo muito rimado, né? Tudo muito... O soneto também é assim, né? Tem toda uma forma fechada. E é tudo muito bem contado ali, metricamente, né? Falando. E aí dá essa... lindo, realmente. Devemos a isso aí. Mais um cearense aí, que tu sabe que a gente tá fazendo uma lista, todo mundo que anda aqui, a gente fala do pioneirismo cearense, tanta coisa, né? Você acredita que eu ministro lá sempre a disciplina de literatura cearense, lá em Tianguá. Então, eu começo minha aula falando exatamente sobre o pioneirismo dos cearenses, né? São muitos. Vamos terminar, então, falando do pioneirismo? Nós temos aqui muitos, o episódio. O que é que você fala lá para você? O Alencar, por exemplo, é um pioneiro, né? O pai do romance brasileiro, digamos assim, né? Ele discorda, né? Quando alguém vai escrever o poeta, né? Vai escrever a epopeia, diz, não, mas agora é romance, vamos escrever. E realmente ele dá conta, né? Araripe Júnior, né? Está dentro daquela tríade dos 3 primeiros grandes críticos literários que sistematizaram a crítica literária, né? Do Silvio Cajueiro, Romero. O Araripe. Cajueiro, não, o Araripe, Fagundes. Não, o Araripe é o crítico... É o crítico, né?
de literatura, né? É a tríade, né? O Silvio Romero, Zé Veríssimo e ele, né? Os primeiros a sistematizarem. Sim. É um pioneirismo também, né? O Capistrano de Abreu, né? Na história. Você não pode estudar o Brasil colonial sem falar de Capistrano, sem passar por Capistrano de Abreu, né? E aí vem, né? A própria Emília Freitas, que está muito em voga agora, finalmente, né? Finalmente redescobriram, porque o romance estava lá e ninguém falava mais. Primeiro romance fantástico, né? Fantástico, maravilhoso do Brasil, né? Então, assim, um registro muito interessante. Isso. E muitas dissertações, muito TCC sobre Emília Freitas. Eu mesmo, ao passar, estou com 2 anos e 4 meses em Tianguá e já foram 3 trabalhos sobre Emília Freitas. É mesmo, né? Que interessante. O pessoal se interessa, porque tem essa pegada também do feminismo, né? A comunidade que ela cria, né? Na Rainha do Ignoto, de mulheres. Então, é muito interessante, né? Então, são muitos os pioneiros. Muitos cearenses. Pioneiros, né? Ou então, assim, aqueles Clóvis, né? Bevilacqua. Que se destacaram, assim, além do... Farias Brito, né? Que nasceu em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Tem uma estátua lá na praça. Farias Brito é um filósofo brasileiro, né? O cara que tem a coragem de escrever 3 volumes de A Finalidade do Mundo, né? Um título desse, realmente tem uma ambição aí, né? Realmente. Ele era muito espiritualista, inclusive. Farias Brito, respeitado, né? Professor do Colégio Pedro II, né? Preciso trazer alguém aqui para falar da biografia dele, porque senão ele vai virar só um colégio. Mas não é assim? Os alunos não sabem. Se a gente não ficar trazendo quem foi o personagem, se acaba. A história é ingrata, né? O tempo é ingrato. Ele bota esse povo apagando, todo. Né? Devagarinho. É o Bonfim Feitosa que faz esse... Que diz que ainda vai fazer um documentário só sobre os pioneiros. Nessa coleção da Demócrito Rocha, né? Essa coleção para a qual eu escrevi o perfil do Alcides Pinto, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, há o perfil do Farias Brito. Nessa nova leva, não, na antiga. Essa é a nova Terra Bárbara. Eu tenho uma sua da Parquelândia. Sim, da Parquelândia é uma outra coleção. Seu, né? É antigo. É da Secult Force, se não me engano. E né? Da Demócrito Rocha, não, verdade. É a coleção Pajeú, aquela. Mas é o mesmo formato, né? Eu tenho, Sendo que eu tenho também muitos exemplares dessa coleção que eu comprava sempre, né? E o Farias Brito é um desses. Você vai encontrar essa biografia. Não sei se vocês já sabem e não sabem ainda quando é o lançamento. Estamos no aguardo. Conversei ainda hoje com o Raimundo Neto e ele disse que o livro está no pré, mas está com dificuldade de equipe, né? Por enquanto. É mesmo. Mas que vai dar para esse ano ainda. Eu estou deixando a minha ida para adquirir, inclusive, os do lançamento de outubro. Sim. Que tem a própria Emília, né? Freitas. Emília Freitas. A filha do Juvenal, né? A Riqueta. Né? A Dízia Sá. Maravilhosa, viva ainda, né? Queria tanto trazer ela aqui. Era o meu sonho de escrever sobre o Zé Alcides, porque eu cheguei a conviver com ele, né? E é fascinante a figura. Já velhinho era? Já velhinho. E ele é aquele que criou uma grande literatura, mas também criou um personagem que é ele mesmo, né? Ele tem um personagem ali por trás que é muito interessante, são muito interessantes as histórias. Se aproximar do Alcides é ver muita coisa assim, né? É surpreendente. Então ele era um personagem ali, ele não era nada, é tipo Nelson Rodrigues? Não, ele era... O Zé Alcides Pinto e o personagem Zé Alcides Pinto se cruzavam, né? Aquele personagem que ele criava, que era profano e era sagrado ao mesmo tempo, aquela coisa da estética, né? Que é o maldito, né? O poeta maldito chamado. Então acaba que deixa sempre as pessoas em dúvida, né? É o profano, mas ao mesmo tempo é altamente religioso, que andava com o hábito, né, de São Francisco, na rua, né, nas fotos, né, os reitores lá todos de terno e ele com aquela promessa que ele fez. Então é uma figura muito curiosa, né? Realmente é interessante. A obra também, muito interessante, as trilogias, né, os poemas. É um polígrafo, né? Escreveu todos os gêneros. Escreveu muito, né? Teatro, conto, romance, você imagina, ele escreveu, né? Também é um dos que trouxe, né? Um dos que trouxeram, né, o concretismo para o Ceará, né? Um dos pioneiros também nesse sentido. Né? Realmente. Poesia concreta. Mais o pioneiro no Ceará, né? E o seu livro é sobre ele, né? Já o Alcides Pinto. Quando estiver mais perto, a gente vai te focar. Nossa. Esse paradoxo aí. Porque as temáticas... Iluminado das trevas é ótimo. Essa temática é muito sombria, né? Baudelaire, Lautréamont, Arthur, né? Esses autores que ele lia, né? E mergulhava. Falar em influências, né? Que a gente falou aqui há pouco. Né? As influências, a literatura comparada também trata disso, a intertextualidade, né? Todo texto faz intertextualidade com o outro, né? Sempre vai haver uma anterioridade, né? O Saramago até brincava e dizia assim, Saramago, o repórter dizia, né? Seu livro é muito kafkiano, né? Se não me engano, A Caverna. Ele disse, quem terá influenciado Kafka também, né? Então sempre alguém influenciou alguém, né? Então, certeza, sempre. Os textos se cruzam, né? Certeza. Maravilha, Carlos. Foi ótima aqui nossa conversa. Quando for ter
o lançamento, tu me diz. Tá certo. Claro, né? Estamos a gente está na mesma aí. rede. Hoje eu tratei disso. Já vou fazer até um evento agora, talvez eu faça no interior, porque também está dentro desse projeto um evento, né, com alunos. E eu talvez eu faça o projeto antes do livro do Alcides Pinto. Né? Talvez eu faça o evento antes do livro sair. Eu falei, Raimundo, com o livro seria melhor, né? Mas está com essa dificuldadezinha, mas vai sair, né? Devagarinho, porque são muitas demandas mesmo. Que pena, né? Tomara que saia logo, porque faz sentido com o livro. O ideal fazer isso. Que eu falei, né? O Raimundo também sabe disso, mas o ideal tivesse saído ano passado, que foi o centenário, né? E a gente teve que passar batido disso aí. Puxa vida, é verdade. Que bom. O centenário teria sido ideal, né? Em 2023. Era o ideal, né? Bom, gente, vamos encerrando aqui uma conversa. Vamos descer a serra agora, que a gente acabou de subir. Ficou as nuvens passando aqui perto. Amanhã eu subo de novo. Amanhã você sobe de novo. Felicidade. Maravilha. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha. É importante aí. Eu não gosto de estar falando essas coisas, não, é importante. Agradecer aí porque está crescendo bastante o canal, os comentários, né? À medida do possível, eu estou respondendo todo mundo, tá? E até a próxima. Bevilacqua deve ser francês, né? É italiano. Eu sou Bevilacqua. A minha mãe é Maria Nogueira Bevilacqua. Ei, Daniel, corta, vamos começar de novo. Essas burrices assim não pode sair, não. Um livro, né? Francês.